a, a lição 167 na oração. Aí vem lá, né? O livro Caminho, Verdade e Vida é pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Capítulo 167, na oração. Senhor, ensina-nos a orar. Lucas, capítulo 11, versículo 1. A prece no ciclo do cristianismo caracteriza pela gradação infinita em suas manifestações, porque existem crentes de todos os matizes nos vários cursos da fé. Os seguidores inquietos reclamam a realização dos propósitos inconstantes. Os egoístas exigem a solução de caprichos inferiores. Os ignorantes do bem chegam a rogar o mal para o próximo. Os tristes pedem a solidão com ociosidade. O desesperado suplica a morte. Inúmeros beneficiários do Evangelho imploram isso ou aquilo com alusão à boa marcha dos negócios que lhe interessam a vida física. Em suma, buscam a fuga. Anelam somente distante da dificuldade do trabalho, da luta digna. Jesus suporta paciente todas as fileiras de candidatos ao serviço de sua iluminação, estendendo-lhe mãos benignas, tolerando-lhe as queixas descabidas e as lágrimas aceitáveis. Todavia, quando aceita alguém no discipulado definitivo, algo acontece no limite da alma contemplada pelo Senhor. Cessa as rogativas ruidosas, acalma-se os desejos tumultuários, converte a oração em trabalho edificante, o discípulo nada reclama, e o mestre responde às orações, modifica a vontade todos os dias, alijando o pensamento dos fugitivos inferiores. O coração unido a Jesus é um servo alegre e silencioso. Disse-lhe o mestre: levanta-te e segue-me. E ele ergueu-se e seguiu. Emmanuel. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, fazendo uma prece, agradecendo a Ele a oportunidade de estarmos mais uma vez em nossos lares, aqui representados. Temos ao lado aqui nossos irmãos que não estão podendo participar conosco desta vez. Que cada um aqui receba o necessário, o seu limite necessário, sabendo da nossa dificuldade, do nosso tropeço, mas estamos aqui diante de Ti, mais uma vez, para o Teu aprendizado. Ensina-nos, Senhor, a orar. Ensina-nos a seguir a Tua seara, para que possamos caminhar sempre reto. Agradecemos, Senhor, sempre por todas as coisas que temos dado. Tudo aquilo que a gente acha que não é certo é para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Pedimos, então, que olhe por nós sempre, em especial nossos irmãos caídos, os irmãos que estão passando por dificuldade, os irmãos que ainda se encontram hospitalizados, que se encontram nas ruas, sem lares, as crianças pobres, as mulheres talentadas, todos esses irmãos nossos que passam por esse processo, mesmo sabendo que a cada um segundo a sua obra. Obrigado, Senhor Jesus. Nos ilumine nesse estudo de hoje e esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Só um minuto. Pegar meu lápis aqui. E hoje nós começamos o roteiro 4, não é isso? Sim. Então é o roteiro 4, Sinais dos Tempos. Sinais dos Tempos, né? Isso. Então vamos para os objetivos? Vamos lá. Então o objetivo desse roteiro é interpretar à luz da doutrina espírita a profecia do Cristo
que anuncia a era da regeneração da humanidade. E o outro objetivo é identificar as características do período que antecede a era da regeneração. Então, ó, hoje vai ser interessante, hein? Porque aqui nós vamos ter, né, o objetivo do roteiro é justamente fazer com que a gente interprete, né, o momento de regeneração e também identifique o período que vai anteceder a regeneração, né? É um período que nós estamos vivendo, né, Vitor? É, isso mesmo. Esse capítulo aí dos 8 da Gênesis, ele é muito interessante, porque, curiosamente, é o que a menina falou, eu não sei se você já tiver a oportunidade de ler, mas ele retrata exatamente lá o que está acontecendo nos dias de hoje. Então, eu acho que uma das obras que eu gosto de Kardec, embora são todas ótimas, maravilhosas, mas eu admiro a Gênesis, principalmente os capítulos 15 e esse 18, sabe? Então, valeria a pena dar uma... Ele é pequenininho, mas se tiver a possibilidade de tirar o espírito da letra, vocês vão ver que o que nós estamos vivendo, ainda que não acabou, permita a Deus que se dê um final em todo esse mal que está acontecendo aí. Vocês viram aí que está indo uma e já está chegando uma outra situação inadequada aí, que nós devemos tomar muito cuidado. Então, é interessantíssimo esse capítulo aí que vocês vão estudar hoje aí. Até anotei aqui, Toninho, o capítulo 15 e 18? O capítulo 15 ele fala bem da realidade de Jesus, né? Jesus, ali os Espíritos abrem abertamente, quando Jesus falava, né, que os seus pecados estão perdoados, ele dava oportunidade naquele exato momento daquele que estava com ele, que ia buscar cura material e espiritual, ele dava oportunidade que ele zerasse todo o compromisso de erros passados, que a partir do próximo passo uma nova vida. Vai e não peques mais. Sim. Está anotado aqui, quem sabe a gente até não aprofunda. Vai ser interessante, né, Vitor? A gente dá uma olhada nele, né? Para alargar mais o entendimento. Muito interessante. Aliás, essa obra é toda interessante. Mas, olha, vale a pena a gente começar a tirar o espírito da letra desse capítulo dos 8 aí, viu? Vamos fazer o nosso estudo. E aí, hoje nós não vamos fazer o roteiro todo, né? Com certeza tem muita coisa que se discutir aqui. Vai e ter. aí, a gente prepara algum estudo, né? Para a próxima semana sobre os capítulos 15 e 18. Quem sabe? Vamos prosseguir? Ideias principais. São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Aí a primeira chamada que está aí, está lá na Gênesis, o capítulo 1, no item 1. É o 18, item 1, isso mesmo. A Gênesis, Allan Kardec, capítulo 18, item 1. No período de mudanças que antecede a regeneração humana, aí abre aspas, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Já estamos vivendo isso hoje. Está cheio de Valdomiro Santiago aí, Deus me perdoe com todo respeito, e mais um monte deles aí. No nosso meio também, nós temos aí embusteiros no nosso meio também. E antes de começar o estudo, eu e o Pedro estavam discutindo justamente sobre isso, né, Pedro? Exato. Pois é. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mateus, capítulo 24, versículos 11 e 12. Outra ideia principal que vai ser trabalhada nesse roteiro é: nestes tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região ou a um povo,
a uma raça. Trata-se de um movimento universal a operar-se no sentido do progresso moral. A Gênesis de novo aí. A Gênesis A também. 6. Capítulo 18, item 6, Item igual o 6. Toninho havia dito. Então vamos para o texto evangélico, subsídios. Texto evangélico. Então, meu. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará a nação contra a nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas são coisas. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Mateus capítulo 24, versículos 6 a 8. Ô, Vitor, tá dando interferência no microfone dele. É. Não, então vamos mutar o microfone de todos e aí vamos ver se resolve. Péssimo, minha. A gente aumentou aqui, internet ainda está ruim. Vamos ver? Então, se alguém vos disser, eis Melhorou. Melhorou? Uhum. Eis que o Cristo está aqui ou ali. Não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus capítulo 24, versículos 23 e 24. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus capítulo 24, versículos 29 e 30. Na verdade vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Assim também vós, agora na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Está lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículos de 20 a 22. Registradas sobre a forma alegórica, essas profecias de Jesus referem-se às provações reservadas à humanidade, consoantes os ditames da lei de progresso. Entretanto, sobre essas alegorias, grandes verdades se ocultam. Há, primeiramente, a predição das calamidades de todo o gênero que assolarão e dizimarão a humanidade. Calamidades decorrentes da luta suprema entre o bem e o mal, entre a fé e a incredulidade, entre as ideias progressistas e as ideias retrógradas. Há, em segundo lugar, a da difusão por toda a terra do Evangelho restaurado na sua pureza primitiva, depois a do reinado do bem, que será o da paz e da fraternidade universais, a derivar do código de moral evangélica posto em prática por todos os povos. Será verdadeiramente
o reino de Jesus, pois que ele presidirá a sua implantação, passando os homens a viver sobre a égide de sua lei. Será o reinado da felicidade, porquanto diz ele que, abre aspas, depois dos dias de aflição, virão os de alegria, fecha aspas. E aqui a gente comenta um pouco sobre esses trechos evangélicos, né? E a essa primeira explicação. Essa explicação é o de número 3, deixa eu ver qual que é que ele faz referência lá. O de número 3 está na Gênesis também, capítulo 17, item 56. E interessante que a gente viu aqui que Jesus já havia predisposto isso para nós todos através do Evangelho, né? E aqui a Gênese de Allan Kardec vem dizer, né, que vão haver calamidades, vão haver lutas entre a fé e a incredulidade, vão haver ideias progressistas e ideias retrógradas, e que era justamente aquilo que o Pedro estava discutindo, né, antes de dar início aqui ao estudo, né, do EAD, sobre justamente muitas ideias espiritualistas quererem formar uma outra via diferente da que nós estudamos no Espiritismo, embasados no Pentateuco, né, que é a base da nossa doutrina espírita, né? E o fato, né, de haver também falsos profetas, né, vão fazer com que muitas pessoas sejam enganadas, né? Mas ali bem no meio aqui do parágrafo, ele traz para nós também que vai haver um dia, né, que o Evangelho de Jesus será trazido para nós aqui na humanidade na sua forma mais pura e simples, né? E essa maneira de ver vai ser o início do reinado do bem. E esse reinado é onde vai se iniciar verdadeiramente a felicidade e a alegria, né, dos homens que vão estar por viver sobre a lei que Jesus veio trazer para nós há mais de 2000 anos. Então aqui é só uma introdução mesmo, né, a leitura do texto evangélico e a introdução para nós fazermos posteriormente a leitura de cada um desses trechos, né, e começar como diz a Dona Isabel, tirar o espírito da letra. O Pedro colocou alguma coisa aí na tela? Pois não, Pedro, que o seu microfone... Não, você leu agora, né, essa questão a resposta, né, tentando sobre as alegorias, e fala lá no final que está no item 3 da Gênese, né? Item 3, versículo 17, não é isso? É exatamente, esse mesmo. Então está trazendo aí o que está na Gênesis, o que traz, né? Olha lá. Capítulo 17. Ah, não, errei, desculpa. Nesse item não. Eu me afobei aqui, precipitei e postei errado. Esse aqui é a Gênesis que fala sobre o capítulo 18. Capítulo 17, item 56. 17,56, eu postei errado. Muito interessante, convém ler isso aí para vocês verem que... Sim, vamos fazer a leitura, deixa só muito interessante, viu? Põe lá que lê, que vale a pena. Deixa só o Pedro encontrar ali a parte certinha, que nós vamos fazer a leitura e... Acho que está nas predições, aqui ó. 17,56. É isso.
54, 55. Ah, não, ô Vitor, é exatamente o que está escrito aqui no livro do EAD. Sim, mas tem mais Mas coisas. se você dá uma extensão, você vai ver que é muito interessante sobre a questão de dizimar, a dizimação da humanidade dentro de uma forma de entendimento, sabe? Aqui no 57 fala, né? Não, o próprio 56 mesmo. O 56 ele fala aqui, ó. Entretanto, sobre essas alegorias, grandes verdades se ocultam. Há, primeiramente, a predição das calamidades de todo gênero que assolarão e dizimarão a humanidade, calamidade decorrente da luta suprema entre o bem e o mal, entre a fé e a incredulidade, entre as ideias progressistas e as ideias retrógradas. É o que está escrito aqui no livro. Entendeu? Há, em segundo lugar, a difusão por toda a terra do evangelho restaurado na sua pureza primitiva. Depois, a do reinado do bem, que será da paz da fraternidade universais, a derivar o código moral evangélico posto em prática por todos os povos. Também está aqui no livro. Será verdadeiramente o reino de Jesus, pois ele presidirá a sua implantação, passando o homem a viver sob a égide da lei, será o reinado da felicidade, focando, ele diz, depois dos dias de aflição, virão a alegria. Pois é, esse é o que nós estamos vivendo, os dias de aflição, né? Exatamente. Então, aqui no 57 fala, quando sucederão tais coisas? Ninguém o sabe, de Jesus, nem mesmo o Filho. Mas, quando chegar o momento, os homens serão advertidos por meio de sinais precursores. Esses indícios, porém, não estarão nem no sol, nem nas estrelas. Mostrar-se-ão no estado social, nos fenômenos, mais da ordem moral do que do físico, e que, em parte, se podem deduzir das suas alusões. É indubitável que aquela mutação não poderia operar-se em vida dos apóstolos, pois, do contrário, Jesus não lhe desconheceria no momento. Aliás, semelhante transformação não era possível e desse dentro apenas de alguns anos. Contudo, dela lhe fala como eles ao invés de presenciar. É que, com efeito, eles poderão estar reencarnados quando a transformação se der e até colaborar na sua efetivação. Ele ora, fala da sorte pródiga de Jerusalém, ora toma esse fato do ponto de referência que ocorreria no futuro. Também falando aqui, ó, aí tem que discorrer mais, né? Mas você já leu aí bem no início aí que aqui está falando, aí que você falou que eles não estarão no sol nem nas estrelas. Sim, vão estar nas questões morais. Exatamente, social e nos fenômenos, né? Mostrar-se-ão, né? Estado social. Está vendo aí que essa guerra, por exemplo, isso é uma questão totalmente social. Sim. Um conflito de ideias, né? Esse aqui. E também fala sobre essa parte aqui, né, Tânia? Aqui. Opa! O que eu fui fazer aqui? Ah, tá. Esse aqui também, ó. A verdade é que se você for fazer isso, você vai marcar todo o capítulo. Aqui. Porque à medida que você vai entrando, você vai abrangendo situações mais interessantes e delicadas. Vai ficando mais específico, né, Tony? Exatamente. Vai aprofundando mais no que você está dizendo aí. Tá escrito. Exatamente. Sim. E aqui está falando justamente das predições do Evangelho, né? Das coisas que virão. Aluno 58 lá. Será que prediz a sua segunda vinda era o fim do mundo que Jesus anunciava, dizendo, quando o Evangelho for pregado por toda a terra, então é que virá o fim? Aí já vem a resposta. Não é racional que se suponha que Deus destrua o mundo precisamente quando ele entra no caminho do progresso moral pela prática do ensino evangélicos. Nada aliado nas palavras do Cristo indica uma destruição universal, que em tais condições não se justificaria. Devendo a prática geral do evangelho determinar a grande melhora do estado moral dos homens, ela por isso mesmo trará o reinado do bem
e acarreterá a queda do mal. Pois o velho do mundo governado pelos preconceitos, pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo fanatismo, pela incredulidade, pela cupidez, por todas as paixões pecaminosas que o Cristo aludia ao dizer: quando o evangelho for pregado por toda a terra, então é que virá o fim. Esse fim, porém, para chegar, ocasionaria uma luta, e é dessa luta que advirão os males por ele previsto. Você vê. É uma interpretação muito profunda, né? Sim. E não, eu estou entendendo aqui. Aliás, foi Toninho que falou isso uma vez. Que o mundo, ele vai permanecer. Quem vai mudar, quem vai modificar, somos nós. Mas isso aí é a ideia, a transformação para regenerar, a entrada para o campo da regeneração, é exatamente essa. Kardec fala, inclusive, lá no Livro dos Espíritos, parece, mas não me lembro onde, que os vícios, eles permanecerão. Uhum. O egoísmo, a ideia, a inveja, tudo isso permanecerá. Mas o homem terá com mais sutileza as oportunidades para a sua transformação. Entendeu? Será um homem mais que compreende melhor, então, os... Que com mais facilidade do entendimento dessa automudança. Sim. Entendi o que você quis dizer. Você passar pela peneira, né? Porque eu não sei, pelo que eu entendo, é que a gente já sabe. A gente já conhece. Mas cadê a prática? Mas aí é que está. Você vai ter uma oportunidade a mais de colocar em prática ou encontrar. Mas eu acho que a partir do momento que nós evoluirmos e chegarmos ao ponto de ver que a gente não está tão materializado, eu acho que não tem... É o fim. O fim dos erros, o fim da angústia, do orgulho. Eu acho que é por aí. Porque aí, quando tiver todo mundo estabilizado, evangelizado, né? Igual o Toninho falou, a gente vai saber como agir. Não vai ter tanto deslize, no caso. Poderão existir o orgulho, os vícios, mas a partir do momento que nós formos largando para trás, né? E à medida que nós vamos estudando e nós vamos caminhando, nós vamos largando. Nós já largamos um tanto de coisa para trás. Exato. Eu acho. Esse é o nosso exercício de cada dia, né, Lê? Um pouquinho a cada dia. É esse trabalho que nós estamos fazendo, né? Sim. Aqui no livro Consolador, Emmanuel nos traz também sobre o ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são princípios das dores. E aí, no livro Consolador, Emmanuel nos traz o seguinte, que deve o homem terrestre enxergar nas comoções geológicas do globo elementos de provação para a sua vida, fez uma pergunta, né? Aí ele responde que os abalos sísmicos não são simples acidentes da natureza. O mundo não está sob a direção de forças cegas. As comoções do globo são instrumentos de provações coletivas, tá?
isso aqui é interessante, ríspidas e penosas. Nesses cataclismos, a multidão resgata igualmente os seus crimes de outrora e cada elemento integrante da mesma quita-se do pretérito na pauta dos débitos individuais. Então, esse aqui ficou bem claro para nós, da mesma forma que ele trouxe aqui também, né? Com certeza. Mas a verdade é que as oportunidades, Jesus é muito claro, elas muito sucinto, a gente nota isso, que ele está dando, de uns tempos para cá, a oportunidade dos homens conhecerem verdadeiramente o sim, sim, o não, não, ou seja, o que é, o que deve ser, o que não é e o que não deve ser. Entendeu como? A gente lá no livro de Atos, a gente vê quando ele fala que nos últimos tempos, né, diz o Senhor, está lá no livro de Atos, lá dos Apóstolos, lá no capítulo 2, ele fala lá, nos versos, parece que 17, 18, ou por aí afora, ele fala da mediunidade que ele vai espalhar. Espalharei o meu espírito, né, sobre toda a carne. Então, isso, se nós pegarmos aí o advento do professor Rivail, de Kardec, nós vamos ver que está sendo dada a oportunidade de ter um conhecimento e uma base muito mais sucinta. Entendeu? De colocar em... aí, ó, tá vendo aí? Ó? Derramarei meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos, aí, profetizar. Ou seja, o que é isso? Isso é mediunidade na prática. Através dos espíritos de ordem, da estirpe, do próprio Emmanuel, que a Isabel leu aí, e de muitos outros, abrindo-nos as oportunidades, os olhos, através de oportunidades, de entender exatamente o que tem que ser feito e o que não deve ser feito. Nós estamos vendo aí o que será que um homem igual aquele ditador russo pensa quando ele vai dormir, hein? Será que um homem desse sabe fazer uma oração, uma prece? Sabendo que durante o dia ele pode ter dizimado 1.000, 2.000, 3.000 pessoas com seus ataques. A mente fica obliterada, ela nem pensa. É isso mesmo? Nem toma consciência. Então, é exatamente aí que nós devemos abrir os nossos olhos. Porque esses homens, eles estão provocando aí um cataclismo de ordem natural, não divina. Eles estão provocando. Porque a guerra em si, ela é um cataclismo de ordem natural, provocada pelo homem. Porque vem lá aqueles maremotos, aquilo ali, pode ser, mas não é ordem, aquilo não é ordem, aquilo é ordem natural, não é do homem. Aquilo ali são, nós entende que são situações atípicas. De repente, um próprio raio de altíssima condição pode provocar aquelas ondas, aqueles tsunamis, aquelas coisas todas. Como nós vemos aí, terremoto não é provocado pelo homem, não. Maremoto não é provocada pelo homem, mesmo que ele solta uma bomba nuclear, uma bomba qualquer que faça com que isso aconteça. Mas essas guerras aí, como esse homem está aí provocando, isso é um cataclismo de ordem material, sabe? Não é natural, não. É o que ele está trazendo aqui. O mundo não está sob direção de forças cegas. Pois é. Kardec foi muito claro quando ele explica lá no Evangelho, lá no capítulo 15, que, na minha opinião, é um dos capítulos mais bonitos dentro do Evangelho, que ele fala sobre o juízo final, sabe?
Ora, quando o homem vier na sua majestade, acompanhado de todos os anjos, aquelas coisas todas que a gente já sabe, isso está lá no livro de Mateus, ali, e parece que dos outros também. Então, ele foi bastante claro e deixou aquela história. Para quem quer ler, né, que leia. Para quem quer entender, que entenda. Sabe? Aí, ó, cara, aqui. Tá vendo lá? Então, é por aí, sabe? Eu acho que nós estamos aqui, como está escrito aí no 63 para frente, numa condição de espíritos entendedores. Como eu disse há pouco, sim ou não. Saber onde, o que realmente um pingo é letra, porque ele direciona, dá sentido a uma frase, ele dá término ou início a uma nova frase, novas ideias. Então, nós temos ideia verdadeiramente do que nós estamos. Quando eu falo nós, é generalizado, inclusive esse ditador russo, do que nós estamos fazendo para o nosso planeta, para o progresso do nosso planeta. Então, é uma coisa assim, sabe, bastante preocupante. Emmanuel aqui diz de forma a não deixar dúvidas que os abalos sísmicos e, por extensão lógica, todo e qualquer fenômeno natural não estão sob a direção de forças cegas. Como já estudamos, existe todo um planejamento desses fenômenos que fazem parte da própria evolução física do planeta Terra, rumo à regeneração. Pois é. Viu? Aqueles que desencarnam nessas catástrofes naturais, como diz o benfeitor, estão quitando débitos gerados por crimes cometidos no pretérito espiritual. Isso fica bem claro sobre isso. E da mesma forma, né, aqueles que não foram atingidos pelo cataclisma natural, é a oportunidade deles irem lá e auxiliarem aqueles que estão passando. Né, dentro de uma necessidade, né? Sim. Então, o fato de ocorrer algum tipo de desastre natural, né, tanto para aqueles que morreram, desencarnaram por meio desse cataclisma, e quanto aqueles que ficaram, né, ambas as partes conseguem se melhorar através da manifestação desse desastre natural, né? A gente lembra do livro Transição Planetária, do Filomeno de Miranda, através do Divaldo, aquele grupo que já estava aguardando o momento de iniciar a tsunami. Eles estavam em prece. Filomeno traz para nós, no livro Transição, o momento exato, eles já estavam aguardando o início. E já estavam prontos, preparados para ajudar, né? Aqueles que desencarnar, né? Proporcionar recursos para os outros. Dona Isabel, naquela tsunami, quando mostrou lá no Japão, apareceu vários indícios da espiritualidade agindo ali. Para nós espíritas, deu para a gente ver muito tranquilo naquela época. Sim, e é um dos princípios básicos, né, da doutrina espírita. É o 15º princípio, a ação dos espíritos na natureza. Né? E a gente estudou aqui no próprio EAD, né, sobre... Foi na época, né? Isso. E, inclusive, os próprios animais, como, né, os elefantes, né,
mudando de local, né? Aquela manada de elefantes, né? Certamente, já naquele instinto próprio até de conservação, já estavam mudando de um local que poderia, né, ser perigoso para um local mais elevado, né? Por causa da tsunami que não iria. Não sei se vocês lembram que foi falado muito sobre os animais que mudavam iam para locais mais altos. É o êxodo deles, né? Isso, principalmente os elefantes, né? Pois é, são mais pesados, mais difíceis, né? Às vezes de correr mais rápido. Então já saía antes, né? E a sensação deles é sente pelas patas, né? Né? É pelas patas que sente a questão desse tremor, do que está acontecendo. Como que tudo está dentro, né, da ordem mesmo, natural. E que nada é por acaso, né, Dona Isabel? Nada por acaso, né? Está tudo sob controle. É que nós enxergamos com os olhos errados, né, o Darcy? Na verdade, a gente chama de catástrofe, mas na verdade não é nada de catástrofe, né? É o progresso, né? Essa seria a outra visão, né? A visão que nós deveríamos ter ao encontrar-se, né, com um assunto igual a esse. Mais alguém, pessoal? Ou podemos prosseguir para o item 2? Na verdade, só para finalizar, que as coisas aos espíritos, de um modo geral, inclusive esses espíritos resolutos, ignorantes, dado a eles a oportunidade, como a gente sabe, de viverem, ou seja, essas suas oportunidades na Terra. Mas, por serem endurecidos, trabalharem contra as propostas do bem, eles serão retirados, porque o planeta ele é preparado, embora ainda um planeta de expiação e provas, ele é preparado para, como é que podemos dizer, para o espírito encarnado, digamos assim, dar continuidade rumo à sua evolução. Essa que é a proposta do planeta. Agora, se esses aí, tais como esse dirigente russo aí, você pode ter certeza que o final desse homem aí, quando ele voltar a uma ideia real de tudo que está acontecendo e no plano espiritual, esse homem vai sofrer muito. Com certeza. Vai sofrer muito. Existe aquele livro, Diálogo com as Sombras, que vocês já leram aí. Existe lá um conto lá, que uma obra maravilhosa, inclusive, para quem coordena e dirige reuniões de obsessão, principalmente, do espírito que ele foi na França, inclusive, parece-me que ele foi guilhotinado no ano de 1700, tinha uns quebradinhos lá, e ele, durante 2 séculos, um pouco mais, ele andava com a cabeça na mão, o espírito. E, a bem da verdade, ele era um espírito, embora impuro, mas muito dentro da sua perfeição, porque o espírito ele é perfeito, tanto para o bem, para o mal, como não é para o bem, de modo geral. O espírito ele tem a sua formação. Mas ele, na condição do que foi, e porque ele foi guilhotinado, ele viveu no plano espiritual, embasado na sua ignorância, mais de 2 séculos carregando a cabeça na mão, que ele havia catado ela lá após a guilhotinada lá. Foi quando o dirigente, o doutrinador, muito claramente mostra para ele que ele é um espírito na sua condição perfeita. Não pode, não é isso. Olha aqui, está aqui. Pô, não, isso aí,
são encargos do mal que você praticou, até que após algumas orações, umas preces daquele momento, ele se reencontra, sabe? Agora, não duvidemos, não, sobre essa questão de cataclismo de ordem material, que é o que está se vivendo lá, aquela guerra, que aquilo é obra do homem, mas, tanto quanto nos cataclismos de ordem natural, nós precisamos de entender uma coisa muito interessante, sabe? Os sinais são dados. Isso não tem a dúvida nenhuma, sabe? E se a gente voltar a lembrar, inclusive lá no livro, no livro na Gênesis, fala de uma dizimação de uma ilha, a chamada Ilha Maurícia, né? A Ilha Maurícia, na revista Espírita também. Lá fala Kardec de uma trata. epidemia, pois é, lá na Gênesis, de uma epidemia, está lá no capítulo 18 também. E Kardec fala que dizimou a população da ilha todinha através de uma peste, de uma epidemia. Epidemia. Vocês terem ideia. Ilha de Então, Maurício. brinca com isso, não é? E bem no início do nosso, o início do surto aqui da Covid, foi feito muitos estudos sobre esse fato lá da Ilha Maurício, sobre Kardec, né? Sobre acabou com a ilha toda. E olha, né, uma pessoa nem foi milhões de pessoas, hein? Eu não sei qual que é a população de lá, não, mas acho que passava de 1 milhão. Eu não sei. É. Então, foi falado bastante. Hã? Foi estudado bastante sobre isso que aconteceu lá na Ilha Maurício. O Kardec trata isso lá nos capítulos 18 aí, pra vocês terem uma ideia. No início do Covid, aqui para nós. Ah, é? Ah, então. Foi falado bastante sobre isso. Mais alguma coisa, pessoal? Então vamos caminhar mais um pouquinho? Ô, Vitor, só um minutinho, por favor. Ver se eu consigo postar um negócio aqui. Vai lá. É sobre a Ilha Maurício. Vou ver se eu consigo postar aqui. Acho que não vou conseguir, não. Ela tem em PDF. Ver se eu consigo... No livro. Para poder abrir em PDF, na revista. Se for um outro programa que você usa, você vai ter que compartilhar a janela, ao invés de compartilhar a guia. Ah, tá. Deixa eu ver aqui se eu consigo, então. Aí vai ter a opção compartilhar janela. Uma janela, exato. Aqui, ó. Esqueci. Ah, beleza. A Revista Espírita, né? Isso, Revista Espírita. De Maurício. 1868. Aí traz justamente essa questão aí, que o Toninho trouxe. O Kardec retrata lá na agenda, esse capítulo 18. Vocês vão ler isso, vão ver isso mais à frente. Ele cita lá sobre uma chuva de meteoros, aquelas coisas todas, sabe? Aqui, ó. Estremeci que os observaram. Esse ponente espetáculo é gravado em nossa memória porque foi precisamente depois desse acontecimento que a doença tomou um caráter lamentável. Desse modo, tornou-se geral e mortal, que hoje nos pode autorizar a pensar, como diz o doutor Deber, que chegando à transformação dos habitantes da Terra por seu adiantamento moral. Depois acima está falando sobre o fenômeno que o Toninho falou. Na letra pequena, né? Olha lá, chuva, por uma chuva extraordinária de estrelas cadentes, caída
em Maurício na noite de 13 para 14 de novembro de 1866. A gente pode imaginar isso de todas as formas. Até em desencarne coletivo. Pode? Claro que pode. Mas tem outras prioridades para que a gente possa imaginar a respeito de situações como essas. É exatamente o que está escrito também lá no próprio na Gênesis lá, que ainda ao espírito endurecido é dada a oportunidade de vivenciar na Terra, juntamente com todos os outros, que diferentes deles possam ser, a oportunidade do progresso espiritual. Mas se ele não conseguir, se ele não for a contenda, ele vai pagar pelos seus atos, que é o caso lá, repito, do ditador russo lá. Com certeza. É isso aí, gente. Aí a gente continua, né? Vamos ver então. Quer que volta também? Quer que volta? Não, continuar o menino tá. aí. Ô, Pedro, qual o nome dessa revista aí? Qual o medo dessa revista? Eu vou te mandar aí. A Revista Espírita de julho de 1867. Ela é de novembro de 1868, número 11. Mas se você abrir lá, fala lá que é de 1867. Julho de 1867. Exatamente. Está lá na página 208. De julho de... Exatamente. Eu vou mandar para vocês. Eu vou colocar no Google depois. Tá ok, obrigada. Essa revista aí eu tenho ela. Pois é. O livro todo. Colocando lá no grupo fica bom, porque aí o pessoal pega e tem condição de estudar posteriormente, né, direitinho, sobre o caso. Inclusive lá você tem assim porque aqui nós estamos trabalhando um resumo, mas lá você tem toda a amplitude, toda a abrangência a respeito dessa questão da Ilha Maurício. Lá está bem explicado na revista. Está bem claro. Continuemos, então? Continuemos. Então, vamos lá. Item 2, interpretação do texto evangélico. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos de 6 a 8. São profecias que produzem reações antagônicas nos indivíduos. Os incrédulos conservam-se indiferentes, concedendo-lhe pouca ou nenhuma importância. Os crentes, que tudo aceitam sem análise, conferem-lhes um caráter místico ou sobrenatural. Abre aspas. São igualmente errôneas ambas as interpretações. A primeira, porque envolve uma negação da providência. A segunda, porque tais palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento dessas leis. Em geral, as pessoas se agarram ao sofrimento, atrelando-se às suas consequências, sem se preocuparem em conhecer-lhes a causa. Contudo, é sinal de sabedoria identificar a origem das dores, descobrir por que elas acontecem. Somente assim é possível amenizá-las, neutralizá-las ou mesmo impedi-las. De uma maneira geral, podemos afirmar que a principal causa do sofrimento é o atraso moral, a ignorância das leis de Deus. As guerras e outras calamidades existentes no mundo, por exemplo, são lutas factícias originárias
da imperfeição moral e intelectual. Confirma igualmente esta outra assertiva do Cristo, abre aspas, é preciso que haja escândalo no mundo, porque imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal, e porque árvores más só maus frutos dão. Fecha aspas. Palavras essas de Jesus, né? Ocorrem duas formas de destruição na natureza, a natural e a abusiva. A primeira garante a diversidade biológica e a manutenção da vida no planeta. Faz parte do progresso de transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. A segunda, a exemplo das guerras e outros flagelos destruidores provocados pelo homem, acontece porque a espécie humana ainda se deixa governar pela natureza animal sobre a natureza espiritual e pelo transbordamento das paixões. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades, enquanto que o homem, dotado do livre-arbítrio, destrói sem necessidade. E da inteligência, né? Isso, exatamente. Usam a inteligência, ao invés de construir, para destruir, né? Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois isso significa que cede aos maus instintos. Justamente por conhecer profundamente a natureza humana é que Jesus afirmou, abre aspas, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mateus 24, versículos 6 e 7. Vamos dar uma paradinha aqui para poder... Você vê isso dito lá pelo evangelista, que é uma realidade, é o que acontece. Você vê esses vulcão aí, ó, que fica aí 10 séculos, 15 séculos aí adormecido, mas quando ele resolve, numa pancada, ele acaba com o que tem e o que não tem pela frente. Entendeu? Nós vemos aí hoje, principalmente nesse momento, é uma coisa muito séria, sabe? Nós vemos aí hoje que o planeta, ele precisa exatamente de que se deem as mãos, que a fraternidade, que o amor e a compreensão são os conceitos de Jesus. É rei, mas não. Só vê um quer ver a desgraça do outro, você vê principalmente o campo político aí, o que nós estamos vivendo aí. O cara se troca por muito pouco, pelo poder, entendeu? E por aí afora, são ferrenhos adversários, mas no momento que chama para uma união, são ali falsos, estando um do lado do outro, ali dentro do campo da falsidade. Então é isso é o ser humano. Ô Toninho, você esbarrou no botão, mutou o microfone. Pronto. Então eu estou dizendo o seguinte, a gente vê aí que esses políticos aí, ó, são inimigos mortais, mas nesse momento aí, que como agora, se unem para poder, sabe, manter e ou seja, continuar mantendo o seu quinhão ali. Manter seu padrão, né? Na verdade, são homens que sem conceito moral nenhum, mas é o que esse me leu aí, ó. No momento exato, eles vão dar o acerto de conta virá, pode apostar nisso. Sim. Mas, Toninho, tem uma passagem também que diz que muitos desses políticos nossos hoje, eles estão tendo uma nova oportunidade para eles poderem se evoluir.
né? Porque eles fizeram tudo que eles estão fazendo agora erradamente lá atrás, quando vieram lá de Portugal, quando vieram de outros países para o Brasil, porque o Brasil, sendo a questão de um país novo, né, de uma terra nova, com muitas oportunidades, aqui estabeleceu a questão seguinte: quem manda mais recebe o melhor quinhão. E esses políticos, de certa forma, que a maioria vieram da Europa, em especial Portugal, que muitos lá estavam condenados, fizeram daqui uma oportunidade de ganhar, oferir lucro, exclusivamente lucros. E com isso, houve a questão do perdão e a oportunidade de eles retornarem também como político e até mesmo como alguns milionários para poder fazer o bem. E, de certa forma, né, não se está se fazendo e estão se pecando na mesma condição. E aqui está falando tudo. Hein? Igual traz aqui, né, a questão, ouvireis rumores de guerra e rumores, ouvireis de guerra e rumores de guerra. Mas não só a guerra material, também a guerra íntima nossa, né, de uma certa forma. Dessa nossa dificuldade de interpretação, nossa dificuldade de amar o próximo, de olhar pelo outro. Por exemplo, a pandemia nos trouxe a oportunidade de a gente olhar para o nosso próprio umbigo e viver da melhor forma possível, com pouco. E dá para você se manter, dá para você sobreviver. Mas uma grande maioria já começou diferente, tentando tirar proveito de tudo aquilo que tinha. Já que todo mundo faz, né? E então são essas pessoas que não estão olhando para o outro de uma forma amorosa, de uma forma amigável, vendo a dificuldade do outro. Mas meu pai falava uma coisa muito interessante, sabe, Pedro? Ainda no nosso campo de utilizações material, ele falava que a mentira tem perna curta, ou seja, que todo mal ele tem até um certo instante para se proceder. Você falou agora, você não viu logo no início da pandemia uma mulher aí, lá num bairro desse aí, que estava vendendo vacina lá naquela Sabitu, tá nas grades. Eu lembro disso. Pegou mais de 25 anos de cadeia, acho que o filho dela, sei lá, quem de direito lá. Era o filho mais os empresários da empresa, né? Você tem uma ideia. Você tem uma ideia, então não adianta, sabe? Assim são esses maus espíritos, que a oportunidade que eles têm é a mesma, são colocados no mesmo planeta, no mesmo orbe, que é o nosso, no caso aqui, para poder se reestruturarem moralmente. No entanto, se não fazem, vão pagar por isso. Você pode ter certeza disso. Com certeza, exatamente, isso mesmo. Então, aqui nós estamos no nosso caminho, né? Nós estamos fazendo a nossa parte, nós estamos voltando à sala de aula, né? Porque a gente já sabia de tudo que estava aqui. E nós estamos fazendo uma reprise para colocar em prática. Né? Praticar, não ficar ali somente na questão... somente ouvir, né? Não, praticar. Esse que é a nossa parte principal agora, praticar tudo isso. Realmente. É o necessário que venha o escândalo, né? Exatamente. Mas ai por quem praticar, né? Vem esse escândalo, né? Ele vem, mas tem aí o resultado, né? É verdade. Quando Jesus, né, esteve aqui encarnado no orbe terrestre, ele trouxe para nós muitas revelações sobre o futuro. Né? Uma delas, justamente essa, que foi anotada aqui por Mateus. E ele também disse que muitas das coisas que ele tinha conhecimento, ele não poderia trazer, justamente porque nós ainda não tínhamos condições de compreender aquilo que ele traria. Né? Justamente porque nós estávamos ainda muito primitivos, tanto do lado intelectual
quanto no lado moral, né? Precisávamos desenvolver, né, tanto o âmbito intelectual quanto o moral, para que nós pudéssemos compreender aquilo que ele traria. E por isso ele prometeu o Consolador prometido, né? Que agora que nós temos a capacidade, né, de compreender, nos é trazido por meio das obras mediúnicas, né, que a gente tenha esse conhecimento. Ou seja, nós nos elevamos primeiramente intelectualmente para poder compreender e, consequentemente, nos é trazido obras que nos esclarecem para que nós possamos também evoluir moralmente, né? Então sempre tem uma coisa atrelada à outra. O ideal é que seja em equilíbrio, né? Nós evoluímos ambas juntas. Mas, infelizmente, o ser humano tem esse lado, né, de querer sempre desenvolver mais o lado intelectual que o moral. Você vê que há pessoas que já têm, né, como o Pedro mesmo trouxe para nós, já têm a consciência do que deve fazer. A espiritualidade dá para ela ferramentas com as quais ela pode trabalhar para poder desenvolver o seu lado moral e auxiliar o próximo, igual ele falou que muitos políticos vieram aí com condições financeiras boas para poder estar entrando no meio da política e estar podendo auxiliar o povo, e que eles vêm nessa missão e falham, né? Porque ainda estão moralmente ainda atrelados à sua própria ignorância, né? E aqui ele trouxe para nós que, em geral, as pessoas se agarram ao sofrimento atrelando-se às suas consequências, sem se preocupar em conhecer-lhe as causas, né? Do lado intelectual, a gente vê a comunidade científica sempre em busca de conhecer a causa, justamente para poder compreender como que será o efeito disso no futuro, né? E aí, através disso, que eles conseguem desenvolver vacinas, conseguem desenvolver através da física e da química, artifícios para proteger o ser humano de determinadas catástrofes, né? Então você vê que o ser humano está evoluindo, ele já busca conhecer as causas, né? Só que o problema é que, mesmo a gente tendo se desenvolvido o suficiente para que Jesus trouxesse para nós o Consolador prometido, e com esse grau de intelectualidade já avançado, nós ainda estamos batendo a cabeça, ainda não estamos conseguindo promover o nosso lado moral. E aí eu vejo que, quando ele fala é preciso que haja escândalo no mundo, é porque infelizmente, quando existe alguma tragédia, é que o homem se desfaz de suas indiferenças para poder dar a mão ao próximo. Né? A gente vê isso em Brumadinho, quantas pessoas que tiveram que falecer naquele desastre, né, naquela catástrofe, saíram pessoas do planeta todo, né? A gente teve auxílio aqui até de cientistas de Israel para poder vir cá e auxiliar. Da mesma forma, quando acontece inundações, igual aconteceu no sul da Bahia, saiu pessoas do Brasil inteiro para poder ir lá ajudar. Então você vê que é nesses momentos que o ser humano para e desenvolve um pouco o lado moral, né? Então, quando ele fala é preciso que haja escândalo no mundo, pelo que eu estou entendendo, seria justamente para alavancar o nosso progresso moral. Eu não sei se eu estou interpretando da forma correta, mas se alguém tiver até outra sugestão sobre essas palavras aqui de Jesus, né? Mas é por aí mesmo, essa questão do progresso moral, Mateus relata isso aí, lá no capítulo 25, ele relata sobre o juízo final. Entendeu? Ele deixa bem claro lá, e o que o Kardec disserra lá no capítulo,
no capítulo 15 do Evangelho, que o Pedro colocou aí, aquela questão da separação, né? Quando o homem, o Filho do Homem vier na sua majestade, aquelas coisas todas. Então, essa aí é muito claro. E vão permanecer. E lá na Gênesis, dando complemento a essa questão do juízo final, lá ainda no capítulo 17, que leu-se alguma coisa, Kardec fala, deixa bem claro, recebe bem claro dos espíritos, a respeito desses espíritos aí, ó, que você falou aí. Ó. Entendeu? Ele fala que do progresso moral, esses que não têm oportunidade, ou tiveram oportunidade e permaneceram, insistiram no erro ou no mal, ainda que o mundo transcorra a sua promoção para novas etapas, como vai acontecer, eles serão retirados sem perder toda a sua bagagem de conhecimento, de instrutivo e por aí afora, mas serão colocados em mundos inferiores. Repito, sem perderem, porque Deus não tira nada daquilo que o Espírito acende. Mas ele será, ainda que toda aquela bagagem, ele será colocado em mundos inferiores, para que ele possa, inclusive com essa bagagem, essa herança que ele acumulou de conhecimentos, fazer com que ela sirva de cartão para a sua continuidade rumo à evolução. Entendeu? Lá no Pedro está escrevendo aí, Pedro, vai lá na Gênesis, no capítulo 17, no capítulo 63, que você vai ver lá, ele fala a respeito disso aí. Exatamente do que você me falou aí. Tendo que reinar na terra, e por aí vai, e por aí afora, ele fala bem claro. E não adianta. Nós, igual acho que o Pedro falou, é necessário que venham os escândalos. Claro, todos nós estamos sujeitos a tropeços. Agora, à medida que nós tropeçamos e levantamos, o ideal é que nós tivemos aquele que foi o causador do nosso tropeço, do nosso caminho. Entendeu como? É no 63 aí, olha aí, ó. Tá vendo aí? Ó, é o juízo final e por aí vai lá. Tá vendo lá? Aí vem lá a explicação, ela tendo que reinar na terra do bem. Isso aí é interessante, lê para você ver, Pedro. Não adianta. Você está entendendo? O espírito, ele tem oportunidade, ele tem sua bagagem, mas se ele não souber colocar em prática, está ferrado, meu. E olha, estamos cheios disso aí, falamos de políticos, falamos de dirigentes religiosos que usurpam a fé, e muitos outros, como esse ditador russo que está aí por aí afora. É isso mesmo. Olha lá, chega lá. Deus permitiu a eles permanecer o tempo que precisavam para se melhorarem. Mas chegando o momento em que, pelo progresso moral de seus habitantes, o globo terráqueo tem de ascender, olha aí, ó, a hierarquia dos mundos, interdito será ele como uma nova morada. Que não haja aproveitado os ensinamentos que uns e outros se acham em condições de aí receber. Será exilado para mundos inferiores. E olha, diz que quem tem um olho de terra de cego é rei. Então imagina ele voltando para o mundo inferior com toda uma bagagem de conhecimento que até então ele construiu para si, acendeu para si. Se ele não colocar em prática e não colocar e na prática não for para o bem, ele está ferrado, ele vai se afundando cada vez mais ainda. Com certeza. Aí nós fala aqui, ó, para mundos superiores, como foram outrora para a Terra os da raça adâmica, vinham substituir espíritos melhores. Essa separação que Jesus presidirá é que se acha figurada para essas palavras sobre o final. Os bons passarão à minha direita e os maus à minha esquerda. Capítulo 11, nos itens 31 e seguinte. Bom, a Isabel, bem mais do que ninguém, porque ela sempre fala isso, essa questão da raça adâmica, né? Uhum. Nós vimos aí que eles tinham uma bagagem altíssima de conhecimento, e, no entanto, nós vimos no que deu. Né? Nós estamos estudando o caminho da luz. Mas então é por aí. Acabou a leitura, menino? Não, ainda tem mais.
Ainda tem muito estudo. Mas, ô Vitor, Pois não. nós temos que fazer o passe, né? Exatamente. Pior que é. E o tempo já está ficando escasso, né? Aí nós paramos aonde mesmo? A página 50, no verso, no parágrafo, o texto põe em evidência os então, dois pois é. tipos de flagelos. Até pro dia 20. Isso. É. Dia 20/6. Nossa, o mês está acabando já, gente. Já Que tá. coisa, né? Antes do passo, vamos fazer a nossa prece, então? Vamos lá, né? Quem gostaria de fazer por nós, por gentileza? Obrigado, Dona Helena. Dona Helena? Vamos fazer, né? Se a internet cair, vocês continuam. Semana passada minha internet caiu, eu fiquei triste. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amigo, irmão, amigo, mestre de luz, a espiritualidade que está junto conosco nesse estudo, agradecendo por todas as bênçãos, por toda a iluminação, de cada palavra que foi falada aqui, proferida, para que possamos nos atentar a ela e ver se melhoramos cada dia mais o nosso espírito e o nosso redor, que possamos colocar em prática todas as lições aqui recebidas. Agradecendo a Jesus por estarmos aqui em comunhão um com o outro, nessa energia salutar, que essa energia possa, através da espiritualidade, ser aproveitada em prol dos nossos irmãos necessitados, pois cada um de nós emite e os nossos irmãos utilizam em prol de nossos irmãos doentes, nossos irmãos necessitados, e possamos pedir pelo nosso irmão que não tem, para ter compaixão e acabar com essa guerra, para que ele possa deixar de achar que é um Deus e seja um simples irmão nosso. Pedimos por ele todos os dias e pedimos a espiritualidade que abençoe os nossos irmãos que estão desencarnando nesta hora, para que possam ser acolhidos com todo o amor e carinho. Jesus amigo, nós te agradecemos por todas as bênçãos que derramaste sobre nós e te pedimos que nos ilumine e que ilumine a nossa semana. Esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus.